Vamos entrar agora então no capítulo 1 deste livro, A Noiva Perdida. Segundo uma lenda do século IV, preservada em francês antigo, Maria Madalena levou o Saint Graal à costa do sul da França. Histórias que surgiram depois contam que esse grau, Saint Graal, era o Santo Graal, um cálice. Na verdade, versões posteriores afirmaram tratar-se do cálice usado por Jesus na última ceia, na noite de sua prisão. O Graal foi reverenciado como uma das relíquias mais sagradas da cristandade. Entretanto, de acordo com as lendas, ele foi perdido e permanece oculto até os dias atuais. O rei está ferido e aleijado, diz a lenda, e o reino tornou-se terra infértil porque o Graal desapareceu. A história promete que quando o recipiente sagrado, que uma vez guardou o sangue de Cristo, for encontrado, o rei será curado e tudo ficará bem. Existe algum cristão que nunca tenha ouvido falar na busca pelo Graal? Alguém que não tenha lamentado seu desaparecimento? Algumas das últimas lendas europeias dizem que quando Jesus agonizava, José de Arimateia colheu seu sangue e um cálice o levou de barco para a Europa Ocidental. Enquanto os seguidores de Jesus eram perseguidos em Jerusalém, 42 d.C., um dos relatos afirma que ele transportou 2 galhetas contendo o sangue e o suor de Jesus para Glastonbury, no sudoeste da Inglaterra, com um bordão de piuriteiro, o que brotou e se desenvolveu quando foi plantado em solo inglês, o cajado florido. Estas outras fontes relatam que ele levou o sagrado Saint Graal à costa mediterrânea da França. Essas variadas lendas geraram numerosas criações poéticas com o passar dos séculos, muitas delas ligando o Graal ao rei Arthur e sua távola redonda de cavaleiros, que procuram o cálice sagrado por toda a Europa. O ponto central de todas as poesias é que o cálice é sagrado, que vale a pena procurá-lo, que ele está perdido ou escondido e que, se for localizado, fornecerá a cura para a terra infértil. Há um consenso de que o Graal é uma relíquia cristã sagrada, porque foi tocado pelas mãos de Jesus. Na verdade, ele é o mais sagrado e impalpável artefato de toda a civilização ocidental. Por mais estranho que pareça, porém, a Igreja Católica Romana sempre demonstrou pouco entusiasmo pelo Graal e suas lendas. Foi sugerido por Arthur E. White e outros estudiosos do assunto que o mistério do Graal de seus adeptos oferecem uma alternativa à versão ortodoxa do cristianismo e que a competência dos sacerdotes deste outro cristianismo deriva diretamente de Jesus, dispensando a sanção da Igreja. Portanto, não é surpresa que esta instituição tenha sempre tentado suprimir o Santo Graal e suas lendas. A fé dos nossos pais. Qualquer versão do cristianismo que ofereça uma alternativa às doutrinas ortodoxas da Igreja é vista como uma anatema. Um anatema. Anátema. Esta é a definição de heresia. A controvérsia da heresia é que ela não depende da verdade, mas do fato de a doutrina estar ou não de acordo com as afirmações oficiais da fé.
Os indivíduos educados na ortodoxia cristã foram cuidadosamente ensinados a aceitar as doutrinas pela fé e sempre as admitiram como verdade única. No entanto, desde os primeiros tempos, houve numerosas versões paralelas do cristianismo, cada uma delas com suas próprias crenças e interpretações das mensagens dos evangelhos. Com o passar dos séculos, a mensagem de Cristo institucionalizou. Pouco a pouco foram sendo desenvolvidas doutrinas que nem sempre refletem a fé dos primeiros cristãos judeus que habitavam a Palestina no primeiro século. A versão oficial do cristianismo, que evoluiu gradualmente, foi sistematizada por concílios da Igreja nos séculos 3 e 4 depois de Cristo. Baseou-se no consenso dos membros mais antigos presentes nessas assembleias, em geral pressionados pelo imperador romano reinante e por outras facções políticas. Tais concílios votaram pela articulação de doutrinas como a natureza da Trindade, a divindade de Jesus, a virgindade de Maria e a própria natureza da divindade. Eles selecionaram do cânon judaico, as escrituras que seriam consideradas canônicas pelos cristãos, bem como os evangelhos e as epístolas da igreja primitiva, que deveriam ser incluídos na Bíblia. Foram esses patriarcas que decidiram quais eram os evangelhos que refletiam os verdadeiros ensinamentos e a biografia de Jesus, e quais eram as cartas de Paulo e dos primeiros líderes da igreja que faziam parte das escrituras oficiais. Um dos critérios da seleção para o cânon oficial das escrituras era que os textos fossem trabalhos autênticos dos apóstolos de Jesus. Assim, os evangelhos de Mateus e de João e o livro da Revelação, denominado Apocalipse de João, foram considerados canônicos, embora estudiosos atuais sugiram que nenhum deles tenha sido realmente escrito por um apóstolo de Jesus. Na verdade, um grande número de pesquisadores considera altamente improvável que os autores dos 4 evangelhos tenham até conhecido o histórico Jesus de Nazaré. Além disso, há evidências que trechos desses textos foram apagados, adicionados e talvez até censurados nos séculos que se passaram. É muito difícil, à luz desses fatos, considerar o cânon existente nas Escrituras a única interpretação possível da Palavra de Deus. A versão oficial do cristianismo, que foi articulado pelos primeiros concílios da Igreja, é a mesma que tem sido transmitida até hoje, a chamada fé de nossos pais. Essa é a versão ortodoxa, mas não necessariamente a única versão da fé cristã, nem obrigatoriamente a verdadeira. A questão que precisa ser examinada é a seguinte: há outra história de Jesus que possa se aproximar mais da verdade do que aquela propagada pela Igreja durante a Idade Média, antes da Reforma Protestante? Existe uma versão alternativa da doutrina cristã? Poderia ter havido uma igreja alternativa? Em caso afirmativo, quais teriam sido os dogmas de sua fé? E qual teria a sua relação com a mensagem cristã primitiva e com o próprio Jesus? O Sangral. Poetas medievais do século XII
época em que a lenda do grau apareceu na literatura europeia, mencionava uma família do grau, presumivelmente guardiões do cálice, mais tarde considerados indignos deste privilégio. Alguns estudiosos do grau estabelecem uma conexão entre o termo sangral e a palavra gradalis, que na língua provençal parece ter significado taça, travessa ou bacia. Mas já se sugeriu que, dividindo-se a palavra sangral depois do G, o resultado é sanghal, que em francês antigo significa sangue real. Essa segunda derivação do francês sangral é extremamente instigante e talvez esclarecedora. De repente surge outra interpretação da conhecida lenda. Em vez de taça ou cálice, a nova versão afirma que Maria Madalena levou, entre aspas, o sangue real à França mediterrânea. Outras narrativas acreditam a José de Arimateia o ato de ter transportado o sangue de Jesus àquela região em uma espécie de vaso. Talvez tenha sido Maria Madalena, sob a proteção de José de Arimateia, que de fato tenha conduzido a linhagem real do rei Davi à costa francesa do Mediterrâneo. Quem era essa Maria? Conhecida dos primeiros cristãos como a Madalena, e como ela poderia ter levado o sangue real para a França? O sangue real poderia ter sido levado em um recipiente terreno, um vaso de barro? Entre parênteses, 2 Coríntios 4:7. E se esse vaso fosse uma mulher? Talvez essa Maria fosse, na verdade, a mulher de Jesus e tenha levado um filho dele para a Provença? As duas genealogias de Jesus, apresentadas no Novo Testamento, sustentam que o carismático mestre descendia da casa do rei Davi. E as promessas messiânicas feitas a Israel estão todas especificamente ligadas ao sangue real de sua princesa judaica do tronco de Jessé, o pai do rei Davi. A esposa de Jesus, caso tivesse um filho dele, teria sido literalmente a portadora do sangral, a linhagem real de Israel. A procura do Santo Grau é um mistério de muitos séculos. Pistas se ligam Maria Madalena ao sangral das antigas lendas são abundantes na arte, na literatura e no folclore, na Idade Média, assim como nos acontecimentos históricos subsequentes e nas próprias escrituras. Muitas destas pistas serão discutidas nos capítulos seguintes, numa tentativa de demonstrar que a noiva de Jesus foi, talvez por acidente, excluída da história como resultado de tumultos de ordem política da província de Israel, logo após a crucificação. Não tenho provas definitivas de que a outra Maria era a mulher de Jesus, nem que ela tenha dado à luz a um filho de sua linhagem, mas é possível provar que a crença nessa versão da história cristã foi divulgada na Europa durante a Idade Média e que, mais tarde, acabou obrigatoriamente sepultada pelas impiedosas torturas da Inquisição. Em nossa busca, procuraremos identificar e examinar as evidências da Igreja alternativa
a Igreja do Santo Grau, presentes em símbolos e artes, na artes e literatura europeias e nos próprios evangelhos do Novo Testamento. Quem era Maria Madalena? Nosso primeiro passo será estabelecer a identidade da outra Maria, encontrada nos 4 evangelhos. Existem fortes indícios de que Maria Madalena pode ser identificada como Maria de Betânia, a irmã de Marta e Lázaro, mencionada nos evangelhos de Lucas e João. Essa amável Maria sentava-se aos pés de Jesus, enquanto sua irmã Marta servia os convidados. Lucas 10:38-42. Depois ungiu Jesus com bálsamo de nardo. João 11:2, 12:3. Referências bíblicas que a Maria Madalena inclui informações de que ela era uma das mulheres que acompanharam Jesus depois que ele a curou da possessão de 7 demônios. Lucas 8:2, Marcos 16:9. Também é apontada como uma das mulheres aos pés da cruz. Marcos 15:40, Mateus 27:56, João 19:25. E uma das que chegaram à tumba às primeiras luzes da manhã da Páscoa. Marcos 16:1, Mateus 28:1, Lucas 24:10, João 21:3, 1-3. O Evangelho de João afirma que ela foi sozinha ao sepulcro e encontrou Jesus, acreditando primeiramente que ele era o jardineiro. Chegou a abrir os braços para abraçá-lo, quando o reconheceu, chamando-o de Rabone, uma forma afetuosa da palavra rabino. Obviamente, essa Maria, chamada a Madalena, era uma amiga e companheira íntima de Jesus. A Igreja Ocidental tem uma antiga e forte tradução que apoia a ideia de que só havia uma amiga querida de Jesus chamada Maria. A bíblica Canção de Salomão, interpretada com frequência na tradução judaico-cristã como uma alegoria do amor de Deus por seu povo, era muito popular entre os cristãos durante a Idade Média. São Bernardo do Claraval, 1090 a 1153, em seus sermões sobre o Cântico dos Cânticos, comparou a noiva da canção simbolicamente com a igreja e com a alma de cada um dos que creem. O protótipo que ele selecionou para ilustrar essa noiva de Cristo era Maria, a irmã de Lázaro, que se sentou aos pés de Jesus, absorvendo seus ensinamentos. Lucas 10:39-42. E que, mais tarde, ungiu os pés dele com nardo e secou-os com o próprio cabelo. João 11:2, 12:3. Mas São Bernardo também disse repetidas vezes em seus sermões que era possível que essa Maria de Betânia fosse a mesma Maria Madalena. 900 anos de São Bernardo. Em Alexandria, um teólogo cristão chamado Orígenes, aproximadamente 185-254 d.C.,
identificou Maria Madalena especificamente como a noiva do Cântico dos Cânticos. Essa associação foi amplamente aceita e louvada na Idade Média. O Evangelho de João identifica com clareza a mulher que ungiu Jesus com o precioso bálsamo como a irmã de Lázaro, João 11:2. A tradição francesa chama Madalena de a irmã de Lázaro. A Igreja Católica Romana nem sequer tem uma data dedicada a essa Maria de Betânia, embora os dias de Marta e de Lázaro seriam celebrados no calendário anglicano. Seria de esperar que a Igreja honrasse essa irmã favorita, dedicando-lhe uma festividade, como faz com os outros amigos de Jesus. Entretanto, existe um dia em que se homenageia Santa Maria Madalena, que é 22 de julho, exatamente uma semana antes de Santa Marta. É mesmo natural e correto que o dia mais importante das Irmãs Santas seja celebrado em primeiro lugar. A passagem da escritura litúrgica oficial da Igreja Católica Romana lida durante séculos na celebração do dia de Maria Madalena, que foi extraído do Cântico dos Cânticos, que por associação identificou Madalena como a noiva descrita no cântico. No século VI, o Papa Gregório I estabeleceu que Maria Madalena e Maria de Betânia eram a mesma pessoa. Acreditamos que aquela a quem Lucas chama de pecadora é aquela a quem João chama de Maria. São a mesma mulher de quem, segundo Marcos, 7 demônios foram expulsos. A prostituta sagrada. Embora dois evangelhos, o de Marcos e o de Lucas, sustentam que Maria Madalena foi curada por Jesus da possessão de 7 demônios, não está escrito em lugar nenhum que ela era uma prostituta. Apesar disso, esse estigma a tem seguido por toda a cristandade. A história original da unção de Jesus em Betânia pela mulher do vaso de alabastro deve ter sido mal interpretada pelo autor do Evangelho de Lucas, que o escreveu quase 50 anos depois do acontecimento. A unção realizada pela mulher em Betânia era similar a uma conhecida prática ritual das sacerdotisas sagradas ou prostitutas do templo dos cultos às deusas do Império Romano. E até o termo prostituta é uma denominação imprópria. Esta palavra, escolhida pelos tradutores modernos, é empregada para hierodulare, as mulheres sagradas. Hierodulare. É bem difícil de falar essa palavra. Hierodulare, ou mulheres sagradas do templo da deusa, que desempenhavam um papel expressivo no dia a dia no mundo clássico. Sua importância como sacerdotisas da deusa tem origem no período neolítico 7000 a 3500 AC, quando Deus era honrado e amado como feminino nas terras onde conhecidas como Oriente Médio e Europa. No mundo antigo, a sexualidade era considerada sagrada, uma dádiva especial da deusa do amor, e as sacerdotisas que oficiavam nos templos dessa deusa no Oriente Médio eram sagradas para os cidadãos dos impérios romanos e grego.
conhecidas como mulheres consagradas, eram pessoas de prestígio, invocadoras do amor, do êxtase e da fertilidade da deusa. Em alguns períodos da história judaicas, elas fizeram parte do ritual de adoração no Templo de Jerusalém, embora alguns profetas de Yahvé deplorassem a influência da grande deusa, localmente chamada de Asserá. A descoberta resultante de escavações feitas em Israel de milhares de estatuetas da deusa do amor suméria cananeia Inanna Astardé, segurando os seios, convenceu os estudiosos de que a adoração da versão hebraica desta divindade era comum na antiga Israel. As sacerdotisas da deusa do amor era uma visão comum em todas as cidades do Império Romano, inclusive em Jerusalém. No contexto dos evangelhos, a mulher que portava um vaso de alabastro contendo bálsamo pode ter sido uma dessas sacerdotisas. Curiosamente, entretanto, Jesus não se mostrou nem um pouco ultrajado com a atitude dela quando o ungiu. Ele até disse aos amigos que se reuniam para um jantar na casa de Simão, em Betânia: a mulher que o ungirá para o seu enterro. Marcos 14, 8, Mateus 26, 12. A importância de tal declaração não poderia ter sido mal compreendida pela comunidade cristã primitiva, que preservou essa história em sua tradição oral. A unção para o funeral era a representação de uma parte indispensável do ritual que cultuava o pôr do sol e o alvorecer, bem como os deuses da fertilidade e de toda a região banhada pelo mar Mediterrâneo. A unção realizada pela mulher do vaso de alabastro era algo familiar aos cidadãos do império por causa dos rituais da sua deusa do amor. Em tempos mais remotos, porém, a unção do rei sagrado era um privilégio exclusivo da noiva real. Por milênios, este mesmo ato fez parte do rito de casamento das filhas da casa real, que assim conferiam majestade ao seu consorte. Naqueles tempos antigos, até cerca do terceiro milênio antes de Cristo, a maioria das sociedades do Oriente Próximo e do Oriente Médio era matrilinear. A posição e propriedades eram passadas de mãe para filha. Na verdade, entre as casas reais da grande parte da região, essa prática se manteve inclusive durante o período clássico. Tanto a rainha de Sabá quanto Cleópatra do Egito reinaram como herdeiras dinásticas. Na Palestina, quase contemporaneamente a Jesus, o rei edomita Herodes o Grande, que reinou de 37 a 2 a.C., reclamou o trono de Israel baseado em seu casamento com Mariana, uma descendente da casa dos Macabeus, os últimos reis legítimos da Palestina. Cultos do rei sacrificado. Vestígio de práticas matrilineares, ancestrais e de adoração da deusa ainda estavam presentes no primeiro século na Palestina, uma província romana helenizada. Esses antigos mitos e costumes eram visíveis nos cultos das deusas da fertilidade da região.
A unção feita pela mulher dos evangelhos é remanescente na poesia romântica ligada aos ritos do casamento sagrado, celebrando a união de um deus local e uma deusa. É bem possível que o verdadeiro significado da unção em Betânia tivesse sido exatamente este, o casamento sagrado do rei sacrificado. Seu conteúdo mitológico teria sido entendido pela comunidade helenizada de cristãos que ouviram o evangelho ser pregado nas cidades do Império Romano, onde os cultos das deusas do amor não haviam sido completamente abandonados, que só aconteceu no final do século V d.C. No Evangelho de João, a mulher, a noiva, cujo nome é citado como aquele que fez a unção, é Maria de Betânia. Entretanto, é sempre Maria chamada a Madalena, que é representada na arte ocidental carregando um vaso de alabastro que contém o precioso bálsamo. E é no seu dia que a Igreja Católica Romana cumpre a tradição de ler no Cântico dos Cânticos 3.2.4 a história da noiva à procura do noivo amado, de quem fora separada. Nas pinturas medievais e renascentistas, invariavelmente é Madalena que vemos, de cabelo solto aos pés da cruz, com Maria, mãe de Jesus. E é também ela que beija os pés de Jesus em pinturas da descida da cruz, a retirada do corpo de Jesus da cruz. Essas obras nos trazem à memória a mitologia pagã de vários deuses do sol, da fertilidade, Osíris, do Muzi e Adonis, que foram mortos e ressuscitaram. Em cada caso, a viúva Ísis e Nanã e Afrodite derramou seu luto em desolação sobre o corpo do amado, lamentando sua morte com infinita tristeza. A mitologia egípcia, por exemplo, relata que Ísis, a noiva irmã de Osíris, orou sobre o corpo mutilado dele e concebeu o filho, Horus, após a morte do pai. Em cada culto é a noiva que chora a morte do Deus sacrificado. Na poesia usada nos cultos de adoração de Ísis, alguns versos são idênticos aos dos cantos dos cânticos, e outros são paráfrases bem próximas. Mas, recentemente, estudiosos observaram semelhanças entre as imagens eróticas do cântico e a poesia romântica de Babilônia, da Suméria e de Canaã na antiguidade. As evidências dessas similaridades foram descobertas em tábuas cuneiformes em antigos templos e arquivos do século XX. A noiva perdida da tradição cristã aproxima-se muito desses mitos e histórias remotos. Existe uma tradição muito antiga que identifica Maria de Betânia como Maria Madalena na Igreja Ocidental. Na arte medieval, esta mulher também era associada à noiva irmã da mitologia antiga. O conceito da noiva irmã desses mitos tem extrema importância em nossa história. A noiva deusa da lua ou da terra na antiguidade era a esposa do rei Sol, mas era muito mais do que isso. Era amiga íntima e parceira do noivo Deus. A sua imagem refletida em um espelho em outra metade, um alter ego feminino ou irmã gêmea. Por esse motivo, o símbolo do espelho é mantido na iconografia da deusa. O noivo arquetípico simplesmente não poderia ser completo sem ela. O relacionamento entre eles era muito maior do que uma união sexual. Exatamente isso, agora um parágrafo meu aqui falando de Jayananda, exatamente isso que eu falei ontem para uma das irmãs, que eles eram
gêmeos, irmãs gêmeas, era a outra metade, era o feminino, ela era o feminino, sagrado feminino de Deus, de Jesus, e Jesus era o sagrado masculino dela, ou seja, a irmã gêmea, né? Então, assim, o relacionamento deles era muito maior do que uma simples união sexual. Isso é fantástico, fantástico. Bom, deixa eu realçar aqui. Muito bem. Havia uma profunda intimidade espiritual, né? Assim, havia uma profunda intimidade espiritual e um parentesco resumidos na palavra irmã. O casamento sagrado do noivo com a sua noiva irmã não se limitava à paixão física, era uma união de êxtase espiritual e emocional da mais profunda também, de paixão física. Era uma união de êxtase espiritual e emocional, a mais profunda também. Os cristãos da igreja dos primeiros tempos associaram de imediato Maria Madalena, a noiva irmã negra do Cântico dos Cânticos. Em Vênus e em Sackcloth, Vênus em hábito de penitência, Marjorie Malvern examina a metamorfose de Maria Madalena, de prostituta e contraparte amiga de Jesus, por 2 milênios na literatura da arte ocidental. Então, continuando, né? Então, os cristãos da igreja dos primeiros tempos associaram de imediato Maria Madalena a noiva irmã, né? Tá. Então, o livro mostra a mudança na arte do século XII, que começou a representar Maria Madalena como a companheira de Jesus, do estilo da mitologia de Vênus, Afrodite e de outras deusas do amor, cujos domínios eram a fertilidade e o casamento. A autora sugere que essa transformação resultou do contato com a poesia romântica do mundo árabe no tempo das Cruzadas. Ela observou essa intimidade que foi suprimida no século XIII e que a mãe de Jesus adquiriu uma posição de destaque que não possuía nos próprios evangelhos. Malvern também chama a atenção para o entusiasmo que havia na Idade Média pelas peças sobre a paixão de Cristo e para a especial fascinação que as pessoas demonstravam pelas cenas da unção em Betânia e do encontro no jardim de Madalena com Jesus ressuscitado. Ok, então ela acredita que foi a propagação da heresia do Santo Grau o motivo dessa surpreendente transformação de Maria Madalena, que ela passou de prostituta a noiva irmã. Nas representações artísticas do século XII, a Maria, retratada em muitas dessas pinturas medievais, não era a pecadora arrependida e nem a prostituta regenerada, nem apenas uma amiga de Jesus, ela era a sua amada. Muitas pessoas podem sentir-se inclinadas a rejeitar a ideia de que Jesus era casado com Maria Madalena, a irmã de Lázaro. O motivo é muito simples, elas acreditavam que ele tivesse se casado. Os evangelhos não teriam contado esse fato, porém um exame mais cuidadoso das escrituras revelam várias evidências que corroboram esse matrimônio. Talvez então seja melhor começarmos nova busca com análise nos Cânticos dos Cânticos, cuja interpretação alegórica não esconde as imagens intensamente eróticas do poema do amor.
Devemos também examinar o motivo condutor da noiva e do noivo nas escrituras hebraicas e nos evangelhos cristãos. Mais tarde continuaremos com a busca do Santo Grau, mas primeiramente vamos estudar o rito ancestral do casamento sagrado, celebrado nas terras do Oriente Médio e no cântico da noiva e do noivo arquétipos. Bom, essa parte aqui, que nem eu já ouvi vídeos de vários arqueólogos, professores, historiadores e tradutores da Bíblia em hebraico, e não traz essa informação. Fala que ela não foi casado com Maria Madalena, que Jesus não foi casado com Maria Madalena, que eles tinham essa intimidade, essa coisa de ser gêmeos, de ter uma missão juntos, mas que Jesus se encantou com Miriam, irmã de Lázaro, né? Aqui já fala que Maria Madalena era a Maria de Betânia, que era irmã de Lázaro, né? Que Maria de Madalena não era Maria de Madalena, o nome dela era Maria, simplesmente. Mas aí, como naquela época havia várias Marias, aí a Maria, tinha Maria de Betânia, Maria que era de Betânia, Maria de... naquela parte da Bíblia tem Maria de Betânia, que era irmã de Lázaro. A Maria de Madalena, que conheceu em Magdala, né? Então, não sei aí... E vários professores também falam que Maria Madalena e Jesus não foram casados, né? Então essa é a questão. Até eu vou deixar o link abaixo aí de 2 vídeos onde tem pesquisas desses pesquisadores, professores, historiadores, que falam ao contrário, ok? Muito bem, o próximo vídeo será sobre... aqui, deixa eu ver aqui, o capítulo 2 é o noivo. O noivo. Então, obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever neste canal, apertar no sininho e compartilhar, né, para as outras pessoas. E vamos em frente pesquisando e se interagindo. Abaixo, então, estão os 2 links de 2 vídeos de 2 professores, que eu acho, assim, que vai dar bastante apoio pra gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Aqui é Jayananda Ruth, a serviço da vida feliz em comunidade. Terapeuta multidimensional. Meu telefone é 045 998 020850. Atendimentos à distância, mesa radiônica e outras técnicas quânticas e interdimensionais. Gratidão, gratidão, gratidão.